Fala, Samurai, beleza? Agora chegou a hora da gente fazer alguns tratamentos de erro aqui, beleza? E eu vou mostrar para você aqui, por exemplo, no nosso Model Customer, o que seria o tratamento de erro, ok? Eu vou colocar aqui uma propriedade, eu vou substituir o nome padrão, que deveria ser a tabela de Customers, beleza? Para um nome qualquer. Então aqui dentro do nosso Model Customer, a gente vai colocar aqui, ó, table name, beleza? E eu vou trocar aqui, por exemplo, xxx, ok? Que é o nome da tabela que seria para esse model aqui, Customer. Todo mundo sabe que essa tabela não existe, beleza? Menos o Node. Então não sei quem vai contar, se sou eu ou se é você. Mas a gente vai fazer um teste aqui agora, por exemplo, fazendo a listagem. Então se a gente clicar aqui, ele soltou um erro 500, beleza? Mas ele mostrou uma série de erros, ok? Isso aqui tem dois problemas. Primeira coisa, quando você expõe um erro desse jeito em produção, num servidor que está funcionando, você expõe vários detalhes, beleza? Que normalmente não são detalhes legais de se mostrar, como por exemplo o diretório que é a aplicação, tá? Ok? Você mostra, enfim, você mostra muitas informações aqui que podem ser pontos de exploração. E segundo, essa informação aqui, ela não é uma informação muito agradável de se consumir quando você está desenvolvendo. Por isso a gente vai utilizar aqui algumas formas como o IoT, eu nem sei falar direito, beleza? Que é uma biblioteca para poder imprimir melhor os erros, e a gente vai colocar também uma rotina melhor de tratamento de erros. Bacana? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar aqui o yarn add express async errors, beleza? E importá-lo desse jeito, do jeito que a gente está aqui, beleza? O meu já estava aqui, mas o seu provavelmente não está. E ele já vai permitir que os erros que a gente esteja trabalhando aqui seja mostrado ou seja recuperado, beleza? Dentro da aplicação. Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer, simplesmente dar esse import, ok? Agora, você precisa instalar a IoT. Yarn add. Ok? Instalei aqui. E agora a gente precisa importar. Então, a gente vai dar o import IoT from IoT, ok? O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai ser responsável por fazer uma impressão melhor que eu quero dizer, é um retorno melhor do erro, beleza? Porque no caso aqui ele está bem feio. E para permitir fazer um tratamento de erro decente aqui dentro da aplicação, o que a gente vai fazer? A gente vai capturar esses erros aqui dentro da nossa aplicação, utilizando o conceito aqui de hooks, beleza? Desculpa, de middlewares. Eu tô com o React Native na cabeça. Então a gente vai criar aqui um método exception handler, ok? E a gente vai colocar aqui, ó, this server, beleza? Use, e a gente vai colocar aqui async erro rec res next. Ok? E aqui o que a gente vai colocar? Primeira coisa, lembra que eu comentei sobre a exploração de vulnerabilidades dentro do seu aplicativo. Então, assim, primeira coisa, quando for um ambiente de desenvolvimento, ou seja, quando o seu ponto .env aqui tiver que esse valor Node.env Development, a gente vai mostrar todas as informações detalhadas com o IoT, beleza? Senão, a gente simplesmente vai retornar um erro sem detalhe nenhum, ok? Então, para isso a gente vai colocar um if, que a gente vai colocar o process aqui, env.node.env development, que é o valor que está aqui, ok? Vou até copiar para a gente não errar. E aqui a gente vai colocar const errors, a gente vai recuperar todos os erros, await new IoT, e ele vai formatar os erros para mim. Da onde? Da variável erro, que está vindo ali do middleware, e do request. E a gente vai transformar isso daqui para JSON. Você pode transformar isso para HTML, mas como é uma API não faz sentido, beleza? E o que você vai fazer? Você vai retornar esses erros aqui. Então você vai dar o return res.status,
500 e o JSON errors, ok? E se você passar desse if, se esse if não existir, você simplesmente vai fazer isso daqui. Em vez de retornar um erro bem mastigadinho e detalhado, você vai colocar assim, error 500, continua sendo 500, inter server error. Ok? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou comentar essa parte aqui, vou voltar de novo no meu model customer e aqui eu vou colocar, não devia ter tirado o table name xxx. Ele carregou aqui, eu vou voltar aqui no meu Insomnia, vou listar, beleza? Ele ficou com o mesmo problema, né? Então ele retornou aqui um erro bem feio. Deixa eu ver aqui. Então ele está soltando aqui no console pra gente. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou... desculpa, falta chamar aqui. Foi por isso que isso aqui foi um problema técnico. Eu não deveria ter mostrado isso aqui de novo. Faltou eu chamar a rotina aqui, ó. This.exception. Porque se eu não chamar, ela não vai ser configurada. Beleza? Então zera de novo. Flash e internal server error, beleza? Então você vê que ele não está retornando erro nenhum. Só que isso aqui pra gente que desenvolve é horroroso. Você não tem muita informação, beleza? E se você voltar aqui, você vai ver, não vai ver nada, porque o select dele aqui, ou seja, tudo que tinha aqui de informação importante sumiu. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui agora, deixa eu até fazer uma limpeza, não sei por que isso está fazendo aqui, e vou habilitar o Yacht. Ou seja, se for um ambiente de desenvolvimento, o Yacht vai formatar. Deixa eu voltar para cá, dar um send, e ele, o que ele fez? Ele formatou a mensagem aqui para a gente no formato JSON, ou seja, a relação xxx não existe. É claro, né? A gente chegou aqui e alterou, beleza? Então aqui com essa configuração simples que a gente fez aqui, você permitiu capturar todas as informações com exception handler, beleza? E quando for um ambiente de produção, é um erro seco, justamente para não dar problema nenhum, e quando for o ambiente de produção, é um erro mais detalhado. Só que ainda falta uma coisa, a gente precisa capturar mais informações quando for um ambiente de produção, ou seja, a gente precisa direcionar as mensagens de erro para um serviço que depois a gente consiga analisar, que seria como se fosse um serviço de log remoto, que é o Sentry, beleza? Então agora a gente vai fazer isso na próxima aula, que é configurar para o ambiente de produção. Quer dizer, nem só para o ambiente de produção, mas para todos os ambientes, o Sentry para que ele capture e mostre para a gente dentro de um navegador, dentro de um painel, e para que a gente possa fazer o monitoramento ativo disso, beleza? Então é isso e vamos para a próxima.